Vamos falar então da PetroSix, vamos falar dessas denúncias que você trouxe hoje para a gente, já falou no Desperta, mas a gente precisa repercutir aqui, nossa audiência também precisa saber, são temas importantíssimos. E a gente sabe que depois então da reportagem que você fez sobre o calote milionário da empresa que comprou a Six, né, a PetroSix, as deputadas Gleisi Hoffmann e Ana Júlia Ribeiro entraram com uma ação para reverter a privatização da usina, né? A gente primeiro te dá os parabéns, Demore, realmente quem não acompanhou a gente precisa acompanhar na newsletter do Demore, grandeguerra.com.br. É importante a gente destacar aqui a importância do jornalismo de qualidade, feito com verdade e com muita responsabilidade também. Mas explica pra gente, para quem não acompanhou a denúncia desse calote, o que a Petrobras perdeu com esse negócio suspeito, quais são os problemas dessa privatização e o que aconteceu no apagar das luzes. Bom, muito bem. Primeiro vamos destacar uma coisa importante. A gente viu o que aconteceu no ICL essa semana em relação ao Arthur Lira. Então, isso aqui é o reflexo do tamanho da comunidade do ICL. Eu não sou o tipo de jornalista que odeia audiência. E vocês conhecem, como jornalistas, vários jornalistas que odeiam audiência, né? Na televisão não é tão comum, mas em jornal, em site e tal, jornalista que odeia audiência. Porque acha que tem que fazer aquela coisa e as pessoas são obrigadas a acompanharem e quando ninguém viu é porque as pessoas que não leem, que não se interessam. Não, eu gosto de audiência, gosto que as pessoas acompanhem o ICL, as pessoas acompanham porque com audiência a gente tem impacto. Gente, as entidades, o MP, o Judiciário, o STF, a política, só se movem por pressão popular. Então, quando vocês estão assistindo aqui, levando essas coisas para frente, é por isso que essas coisas andam. É por isso que isso aqui está acontecendo. O que aconteceu? Basicamente, eu vou até levantar. Posso levantar para explicar? Pode. Posso. Fico aqui em cima ou fico aqui embaixo? Pode ficar em cima. Sobe para ficar mais alto. Tá. Então, esse caso aqui é o caso da PetroSix. A gente trouxe isso aqui com exclusividade no ICL. A gente publicou isso aqui no ICL em primeira mão e lá na Grande Guerra. Que história é essa? Apagar das luzes do governo Bolsonaro, novembro do ano passado. O Paulo Guedes faz um saldão de venda da Petrobras. Aliás, tem um comentário sobre o secretário dele que a gente vai comentar depois, o Sachida, né? Isso. Faz um saldão sobre a Petrobras. Vende várias coisas no final do ano, entre elas uma usina em São Mateus do Sul do Paraná que basicamente pega uma rocha chamada de xisto e transforma em óleo e outros derivados. Muito bem, valor, Vivian, dessa venda, o equivalente a 1 ano de faturamento da própria planta, de graça. Fazendo o exemplo da padaria que a gente fez essa semana, é como se você comprasse uma padaria, trabalhando 1 ano, você paga todo o investimento e começa a oferir lucros. Isso no mercado é raríssimo, a chamada mosca branca, se você achar um negócio desse hoje, você faz, né? Obviamente, os canadenses da Forbes e Manhattan, que são um banco esquisitíssimo, uma galera super esquisita, para dizer o mínimo, foram lá e fizeram essa compra. Qual é a grande questão? 2. Primeiro, eles não queriam a planta industrial de São Mateus do Sul. Eles queriam uma tecnologia chamada PetroSix. E para isso, antes da compra, inclusive, a própria Forbes e Manhattan participa de um esquema de espionagem industrial investigado pela própria Petrobras. Para quê? Para tentar surrupiar a tecnologia de dentro da fábrica. Tentam patentear isso lá fora, não conseguem, no fim das contas falam, tudo bem, a gente tem que comprar esse negócio, vamos lá, a gente compra. Quanto que é, Paulo Guedes? 1 ano de faturamento, dá para mim que eu vou comprar esse negócio. Compram. Qual o problema? Eles não têm capacidade para operar a usina. Eles não têm engenheiros, eles não têm gente para apertar essa mangueirinha aqui, para soltar esse negócio aqui, para apertar aquele botão ali, para olhar esse computador. Não tem, a Forbes Manhattan não sabe fazer isso. Qual é a proposta que ela faz para a Petrobras? Ela fala o seguinte, Petrobras, continua tocando essa fábrica para mim, que eu vou te pagar por isso. Então eles vão lá e fazem um contrato. E a Petrobras fala, tudo bem, eu boto os meus funcionários, que já estão tocando essa fábrica desde os anos 70, e você me paga um contrato de X milhões. Total do contrato, 137 milhões de reais. Contrato firmado em novembro do ano passado. Sabe quando eles pagam a primeira prestação do contrato? Em abril. A primeira. Eles são avisados pela Petrobras, meus camaradas, vocês não estão nos pagando. Nós, Petrobras, vendemos a fábrica para vocês, nós estamos operando a fábrica e vocês não estão nos pagando. Eles pagam mais 2 prestações em maio, sob pressão da Petrobras, de parar a fábrica. De fato, a Petrobras para a fábrica. Qual a situação nesse momento? A Petrobras Six, a fábrica vendida em São Mateus do Sul, está parada. A cidade de São Mateus sobrevive de royalties do petróleo. É muito possível que daqui a pouco os royalties comecem a cair. E aí o senhor Paulo Guedes, o senhor Bolsonaro, que vão lá a São Mateus do Sul explicar o que vai acontecer com a creche municipal, com o posto de saúde,
com a rua que os caras esburacaram para botar o esgoto e não vai conseguir terminar a obra, porque a cidade sobrevive disso, basicamente. A fábrica parada, agora a novidade que a gente teve ontem, final do dia, eu estava pegando um voo no aeroporto, até consegui mandar rapidamente aqui para o pessoal do ICL, foi notícia no N2. A deputada estadual do Paraná, Ana Júlia Ribeiro, e a deputada federal Gleisi Hoffmann, como muito bem diz o William, agora que caiu o primeiro, é a deputada mais votada do Paraná, né, porque o outro foi cassado, elas ajuizaram uma ação popular pedindo a anulação da venda da Six. O que é que isso significa na prática? Elas tentarão, através da justiça, reestatizar a Six, fazer com que a Six volte para a mão do povo brasileiro. Isso é possível? Isso é possível porque tem duas grandes questões. Imagina dois contratos feitos, tá? Um contrato para a venda da fábrica e um contrato para a operação da fábrica. O contrato para a venda da fábrica eu não conheço, eu não consegui botar a mão ainda. Espero que eu consiga, estou tentando. Aliás, Jean Paul Prats, presidente da Petrobras, essa comissão de investigação de vocês aí, vamos dar uma acelerada, porque também está devagarinho, né? Esse contrato é uma coisa que deveria ser pública, inclusive. Todo mundo deveria poder ver esse contrato. Não sou eu que estou pedindo, é todo mundo. Não precisa mandar nem para mim, manda para qualquer pessoa, posta no Twitter, não interessa. Esse contrato eu não vi ainda, mas o contrato de prestação de serviços da Petrobras com a Six não tem garantias financeiras por parte da Forbes e Manhattan. Ou seja, eles falam para a Petrobras, eu te pago uma grana, você toca a minha fábrica. Minha, porque eu acabei de comprar do Paulo Guedes. Tá, mas e se você não pagar? Se eu não pagar, não acontece nada. Não tem garantia financeira, não tem um imóvel penhorado, não tem um banco que dá uma garantia, não tem nada. Os caras fecharam um contrato sem garantia nenhuma. O que é que a Forbes e Manhattan espertamente está tentando fazer com a Petrobras agora? Está tentando pagar a Petrobras em óleo. Como assim em óleo, Leandro? É o seguinte, eles compraram a indústria da Petrobras, botaram os funcionários da Petrobras para trabalhar para eles, essa indústria produz óleo e eles querem pagar a Petrobras com esse óleo. Ou seja, é maquiavelicamente genial, não consigo não fazer passar pela minha cabeça que o plano não era esse, eventualmente, porque, de novo, o contrato não tem garantia no contrato financeiro e de penhora de absolutamente nada. Agora, a grande questão é, o contrato de compra e venda tem garantias financeiras? Não sabemos. Se não tiver garantias financeiras, se esse saldo não foi quitado, é sim possível entrar, como elas já entraram, de fato, isso aqui agora foi para a justiça. Agora nós não estamos falando mais do que o Leandro acha, do que a Vivian acha, do que o ICL acha, do que o William acha. Isso aqui agora foi para a justiça vai ter que decidir com base nos contratos e não só, vai ter que decidir também com base no risco para a cidade. Porque eles vão ter que investigar a Forbes e Manhattan e pensar o seguinte, esses caras vão continuar tocando essa fábrica aqui ou eles só queriam botar a mão na tecnologia que a Petrobras desenvolveu, vender isso lá fora e cair fora do Brasil e fechar a fábrica e deixar lá milhares de pessoas da região de São Mateus do Sul desempregadas, sem escola, sem posto de saúde, sem rua, sem nada, sem prefeitura, sem nada, porque a prefeitura vive disso. Então, é uma coisa que eventualmente o Ministério Público vai ter que olhar isso também. Isso aqui vai para a Justiça agora e eu espero que investiguem de fato esse negócio e a própria Forbes e Manhattan. A gente tem um print dos pagamentos com a tabelinha. Eu vou pedir para o pessoal colocar, que aí você pode mostrar para a gente. Acho que fica mais claro quando as pessoas olham os números, né? Vamos pedir para jogar então no telão, que aí o Demore vai... Essa tabela é o seguinte, ó, isso aqui é uma ata. Tá? Isso aqui é uma ata de reunião que a gente conseguiu, a gente publicou exclusivamente lá na grandeguerra.com.br e aqui no ICL. Esse assunto todo da Six é um assunto nosso. Né? A imprensa eventualmente deu algumas coisas, essa semana saiu no Globo, saiu na Folha, né? Saiu na Folha até uma coisa esquisita que era assim, como é que era a manchete da Folha? Petrobras toma calote e paralisa fábrica no Paraná, vírgula, de sindicato. Folha, não é de sindicato, a fábrica está parada e a Petrobras tomou um calote. Se quiser, é só mandar jornalista lá. É só fazer jornalismo. Isso. Manda o jornalista lá, bate na porta e pergunta se está funcionando. Isso. Não, e William, nada contra o sindicato, mas quando você coloca nesse frame a notícia, parece que o sindicato está dando uma opinião. Você enfraquece a manchete, entendeu? Não é de sindicato. Eu lembro quando saiu as matérias da Vaza Jato, o Fantástico falou também, segundo a Constituição brasileira, o juiz não pode fazer tal coisa segundo o Intercept. Não, não é segundo o Intercept, é segundo a Constituição. Isso. Então você enfraquece a matéria, né? Isso aqui é uma ata, um trecho da ata que a gente conseguiu. Situação atual, reunião que aconteceu entre a Paraná Xisto, que são esses canadenses da Forbes e Manhattan, e a Petrobras. Paraná Xisto está inadimplente em aproximadamente 40 milhões de reais
em faturas vencidas e mais 13 milhões de reais, estou arredondando aqui, a vencer referentes aos serviços prestados até o mês de maio. Ver tabela. Novembro foi quando eles fecharam o negócio. Valor a pagar, 9 milhões. Quando que era para ser pago? 25 de janeiro. Quando foi pago? Abril. Então, dezembro, janeiro, fevereiro, março, 4 meses a Petrobras trabalhou de graça para o grupo que comprou a usina da Petrobras. Quem pagou? Os funcionários da Petrobras seguem recebendo. Quem foi que pagou? Foi você, fui eu e foi a galera que está assistindo. Então a gente privatizou uma parada e a gente continuou pagando a conta. Aí os caras quitaram outras 2 prestações atrasadas de dezembro e janeiro, quitaram só em maio, por pressão da Petrobras. Eu tenho documento de uma outra reunião que a Petrobras fala, se vocês não pagarem, a gente vai parar a fábrica. E aí eles param de pagar, então eles ficam com prestações em atraso de fevereiro, março, abril, não foram pagas. Olha aqui o tamanho do rombo, olha aqui, ó. Fevereiro, 13 milhões e meio. Março, 12 milhões e meio. Abril, 13 milhões. Isso aqui é o que está em aberto e tem mais uma prestação em vencer. Proposta da Forbes Manhattan. Eu pago você com o óleo que você extrair da sua fábrica, que era sua até novembro do ano passado. Isso aqui é um escândalo. Parabéns pela coragem da Ana Júlia e da Glaze, porque não é mole mexer com essa gente, tem muita grana envolvida, tem muito negócio por trás disso. Se isso aqui começa a cair, a gente vai começar a ver que tem outras coisas em outros negócios da Petrobras. E aqui, para a gente fechar essa situação, um spoiler muito rápido para quem está nos acompanhando. A gente está investigando outras privatizações da Petrobras, não só a Six. Então ontem a galera nos comentários do N2 falou, tem que investigar Randolfo Alves na Bahia, tem que investigar. Estamos olhando e eu acho que tem coisa por aí. Boa, então já fica aqui, ó, gente, já fica o aviso, vamos ficar atento então ao Desperta, ao ICL primeira edição e segunda edição, que assim que a gente tiver a novidade, Demore vai trazer pra gente, vai seguir forte aí nessa investigação. Mas eu queria muito que você falasse agora sobre o Jorge Hart Filho, que é o pai da Gabriela Hart, que foi a juíza que substituiu o Sérgio Moro na Lava Jato. Ele está envolvido diretamente, né, em denúncias de suspeita de pirataria industrial por ter vendido essa tecnologia que era de domínio da Petrobras, de transformar o xisto em combustível. Queria te fazer 2 perguntas em uma. Primeiro, explicar por onde anda e como é que está essa situação dele. E segundo, acho que é legal que a nossa audiência entenda também o que é o xisto. Acho que você podia contar um pouco, porque ainda fica muito no o que é, né, o xisto, como é que se transforma em petróleo e por que é uma tecnologia tão importante que foi desenvolvida pela Petrobras e que jamais deveria ter ido parar, ainda mais sob suspeita de pirataria industrial na mão de estrangeiros. Muito bem. Para a gente entender rapidamente, acho que a gente colocar no contexto atual. Guerra da Ucrânia. Rússia ameaça deixar a Europa sem gás. O inverno está chegando e a Europa vai todo mundo morrer de frio. Como que a Europa se vira nesse meio tempo todo? Entre vários outros arranjos energéticos. Importa gás dos Estados Unidos, tá? Gás em barril. Os caras botam gás no barril, tecnicamente falando é uma outra coisa, e leva de navio para os Estados Unidos. De onde os Estados Unidos retiram o gás? Do xisto. O xisto é uma rocha que geralmente está abaixo de uma camada de terra, só que qual que é o detalhe? Nos Estados Unidos, e tentaram fazer isso no Brasil, por sorte a gente conseguiu frear essa tecnologia. Nos Estados Unidos, o que é que eles fazem? Em vários outros países, com exceção do Brasil, porque aqui a gente criou uma tecnologia diferente. Eles fazem um furo na terra, na prática, colocam uma sonda lá dentro e injetam água sob pressão. Essa água, ela implode as rochas, ela fratura as rochas. Então você imagina um bloco unido de xisto, você faz um buraco e joga água sob pressão. Ela racha, ela arrebenta as rochas. Quando o xisto arrebenta, ele gera o gás. O gás sobe e é capturado na superfície. Esse gás é vendido, por exemplo, hoje para a Europa, para suprir o gás da Rússia. Qual o problema disso? Você causa terremotos, você causa explosões, você causa terremotos, então você pode causar rachaduras em casas, em hospitais, em escolas, em estradas, e você polui a água, o lençol freático. O que é que a Petrobras desenvolveu nos anos 60 e 70 aqui no Brasil? Eles puxam o xisto, eles mineram o xisto e colocam em o que eles chamam de retorta, que nada mais é do que um forno. Esse forno tem várias camadas e nessas camadas eles colocam um tipo de pressão e temperatura. E conforme a pressão e temperatura que o xisto é submetido, ele gera fertilizante para a agricultura, gera óleo diesel, que é usado em caldeira de hospital, para aquecimento de água, etc. e tal, e gera outros subprodutos. Essa tecnologia foi patenteada pela Petrobras, chamada Petro Six.
O que é que aconteceu no caso do pai da Gabriela Hart, o senhor Jorge Hart? Ele trabalhou na Petrobras durante muitos anos, ele e outros colegas dele. Quando eles se aposentam, eles fazem o clássico movimento de porta giratória, eles saem da Petrobras e vão para o mercado privado. Eles vão trabalhar para uma empresa que tem um contrato com a Petrobras Six. O senhor Jorge Hart Filho, nós publicamos isso, inclusive o número de série do computador dele. Computador Toshiba, eu só não vou lembrar o número de série, mas a marca eu lembro, o computador Toshiba. Ele entra com o computador na Petrobras, na Six, onde ele trabalhou antigamente, e segundo a investigação que nós tivemos acesso, eles copiaram os documentos da PetroSix e extraíram esses documentos de lá. Levaram esses documentos, está aqui, ó. É Toshiba mesmo ou eu errei? Notebook, aí, ó. Tá aí, ó, marca, número de série, tá tudo aqui, tá, gente? Isso aqui não é o que eu acho, não é o que o ICL acha, aqui, ó. Investigação interna da própria Petrobras, documento interno do sistema da Petrobras de uma investigação. Estamos liberando acesso a partir desta data do notebook do senhor Jorge Hart Filho, pai da Gabriela Hart da 13ª Vara, substituta do Sérgio Moro, contratado pela empresa Tecnomon para prestação de serviços na Petrobras Six sobre contrato número biriri bororó. Ele entra com o computador dele. Isso aqui gera uma investigação porque eles se apropriaram dessa tecnologia da Petrobras e tentaram registrar patente fora do Brasil. Fizeram, inclusive, reunião com outras empresas na China, na Espanha, no Canadá, para tentar vender uma tecnologia, aspas, que eles tinham desenvolvido. Quando a Petrobras vai investigar, a Petrobras olha e fala, peraí, vocês estão usando nas apresentações de vocês imagens que são imagens internas, secretas, da Petrobras. Então, descobre-se isso. Essa investigação fica parada por muito tempo. Nós revelamos aqui, e no dia que a gente revelou aqui até, o Edu estava sentado aqui, o presidente da Petrobras mandou uma mensagem ao vivo, Jean Paul Prats, falando, estou instaurando uma comissão de investigação neste momento. Isso. Agora, nesse momento, Jean Paul Prats, com essa comissão de investigação, está investigando o caso de pirataria industrial dentro da Six. A comissão está rolando, está tendo reuniões semanais, tem documentos sendo pedidos, é uma investigação ampla que está sendo feita. Eu acho que um pouco lenta, mas está rolando. Estou pressionando também para que ela aconteça. E nisso a gente vai tentar entender exatamente qual é o papel de todos esses atores, nesse caso de pirataria industrial da Six. Isso pode ajudar também em a gente pensar na reestatização da empresa, né? Porque, afinal de contas, para fechar o assunto, para as pessoas ficarem um pouco mais chocadas, a empresa que tentou patentear o PetroSix fora do Brasil com esses documentos, segundo a acusação, roubados, ela tem depois, na sua testa carimbada, pela própria Petrobras, o seguinte, Petrobras falando sobre Forbes e Manhattan. Não aconselhamos que a Petrobras faça mais negócios com a Forbes e Manhattan, porque tem esse caso de pirataria industrial que a gente está investigando. Então, assim, Petrobras, dizendo sobre ela própria, vamos deixar de lado essa Forbes e Manhattan. A gente não fala mais com essa gente, a gente não negocia mais com essa gente. Para quem Paulo Guedes e Bolsonaro venderam a Petrobras Six do Paraná? Para a Forbes e Manhattan. Então é um caso de todo escandaloso. Se a gente inventasse ele, as pessoas iam dizer que é mentira, né? Então tá aqui, tá documentado, tá tudo publicado, foi tudo trazido à tona aqui e a gente espera agora que as coisas caminhem.